Olá, um ótimo dia para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do nosso Sessão Aberta, falando ao vivo diretamente de Umuarama, para toda a nossa região noroeste do Paraná, por meio do canal 28.1, com a nossa transmissão também na região de Cianorte, na região de Guaíra. O pessoal que está acompanhando também a sintonia do rádio, a nossa 107,7 FM. Obrigada pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Também estamos com a nossa transmissão ao vivo na nossa página do Facebook, muita gente que acompanha a nossa programação pelo Face e também pelo YouTube. Lembrando que é pela nossa live que você consegue interagir com a gente, deixar aí os comentários para nós, me contar de onde você está acompanhando a nossa programação, para que a gente possa registrar sempre por aqui o carinho da sua audiência. E hoje, de forma especial, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Alan Medeiros, ele que é pré-candidato. Já posso dizer que é candidato ou o Alan é pré-candidato? Pré-candidato ainda. Pré-candidato, aqui pela nossa região, e veio para a gente bater um papinho, falar a respeito das propostas e conhecer um pouquinho melhor também a figura do Alan. Seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Queria que primeiramente você se apresentasse para o pessoal que está acompanhando a gente, porque eu sei que muitas pessoas te conhecem, mas também tem algumas delas que não devem conhecer. A gente conhece também no âmbito profissional, Pessoalmente a gente também às vezes não sabe quem é o Alan. Então fica aí a oportunidade para você se apresentar. Oi, Denise, bom dia a você, bom dia a todos que estão conectados, ligados aqui na audiência da UP. É um prazer enorme estar aqui. Eu já agradeço também a oportunidade e o espaço. Bom, vamos lá então, Denise, fazer o dever de casa aí, Eu sou Alan Medeiros, eu sou jornalista, tenho 31 anos, inclusive morei e trabalhei aqui na capital da amizade durante anos. Fui repórter pela RPC, Rede Paranaense de Comunicação, afiliada da Globo. Fiz os jornais aí de manhã. Pode falar, Denise? Acho que não tem nenhum problema, não. Fiz os jornais, enfim, faz parte da história, Os jornais aí ao meio-dia, o jornal à noite também. E saí aqui da capital da amizade para Cascavel, que é minha terra também. E nesse momento, então, Denise, me afastei da televisão, enquanto repórter. É uma determinação da legislação eleitoral para colocar o meu nome à disposição para disputa aí a deputado estadual. Como conheço a cidade, conheço a região, você falou de Cianorte também, morei em Cianorte, trabalhei lá também, mais do que nunca é minha obrigação estar aqui também para ouvir a população, conversar e também ser uma opção. Legal. E como é que você iniciou, essa vida na política, podemos dizer assim, como que você estreitou esses laços com a política? Vamos lá então, Tudo começou, na verdade, desde pequeno tinha aquela intenção de fazer política, mas não eu quero ser um político de carreira, nada disso. Eu gostava de acompanhar debates, Denise, aquela coisa. Aí tem um pouquinho da veia jornalística também, E aí eu estava trabalhando na época pela TV Tarobá, filiada da Band de Cascavel, e tive a oportunidade de cobrir a Assembleia Legislativa. Eu fui para lá em 2014, fiquei 2 anos lá, cobrindo a Assembleia e assim, caí de paraquedas lá, Conheci aquele espaço, falei, o que é isso, E ao mesmo tempo também cobrindo as ações do governo do estado. E peguei momentos históricos ali, 29 de abril, enfim, uma série de momentos quentes, Confronto entre servidores públicos, e conheci como é feita a política no estado do Paraná, Como que você faz para aprovar um projeto, como que você faz para fazer uma costura, para você ter uma representatividade na região, e mais do que isso, aquilo que não deve ser feito também, Denise. Vi comportamentos que são reprováveis, de deputados que não estavam muito interessados em votações, que chegavam simplesmente para preencher a presença. Então, coisas dos bastidores da televisão que a gente encontrava, e aquilo despertou meu interesse. Mas é óbvio, Denise, eu não sou filho de político, eu não sou rico para fazer uma campanha milionária, então eu olhava assim, olha, nesse momento é impossível chegar até aqui, E aí veio a oportunidade de trabalhar num veículo de comunicação com uma audiência grande, uma abrangência muito grande, no noroeste do estado, aqui em Umuarama, em Cianorte, em Paranavaí, com toda a audiência dos municípios da região e também de Cascavel. Então eu fiquei pela RPC aqui no noroeste e também na região de Cascavel durante 5 anos. E essa vitrine que me proporcionou então essa experiência, essa proximidade com as pessoas. E aí eu costumo dizer que são 3 pilares dessa pré-campanha, Denise. Primeiro, o fato de eu ter então feito a cobertura da Assembleia e saber quais são os caminhos, para você fazer a boa política. Segundo, essa experiência que o jornalismo traz para a gente de contato, de estar com as pessoas, de estar ouvindo, de estar dando voz à comunidade, isso é fantástico. Ficava muito feliz quando a gente conseguia resolver um problema, e o repórter tem muito disso,
Ele vai lá no bairro, escuta, cobra, questiona, marca uma data, quer respostas, e aí quando surgia a solução para aquele problema, era algo fantástico, né? O carinho que retornava, isso não tinha preço que pagava. Então essa minha possibilidade, né, de estar com a população, de ouvir esse contato direto que eu tive. E o terceiro pilar, então, o fato de ser renovação, Denise, que é o que a gente sempre escuta. Enquanto eu cobri muita eleição municipal, eleição estadual, e era sempre a mesma história. A gente precisa de renovação, a gente precisa de gente nova. E aí eu faço, então, parte dessa renovação enquanto o jornalista, né? Enquanto quem já cobriu a Assembleia Legislativa, enquanto quem conhece a região. E é novo por idade também, me considero novo, Denise. Estou com 31 anos, então é novidade aí em todos os sentidos. Legal. E por que você escolheu, né, o seu partido? Por qual partido você é candidato? Então vamos lá, estava conectado aqui, ó, que eu estou ao vivo também no Instagram, que hoje é multiplataformas aí, né? Legal. Eu escolhi o Cidadania. Aí muita gente pergunta, por que da escolha do Cidadania? Eu vi na possibilidade, Denise, de ser uma pessoa com nome no partido. Porque os grandes partidos hoje, sejam aí de direita e de esquerda, já têm pessoas consolidadas. E eu jamais escolheria um partido de extrema esquerda ou de extrema direita, porque não conduz com aquilo que eu penso, com os meus princípios. Eu acho que a gente tem que começar partindo de um partido que compactue com as nossas ideias, né? Então eu vi no Cidadania essa condição e a oportunidade de ser um nome, não simplesmente somar, mas sim ser um representante da região noroeste e da região oeste do estado. Porque hoje o Cidadania tem um deputado, que é o Douglas Fabrício, da região de Campo Mourão, e há uma possibilidade enorme desse crescimento aqui para a região de Moarama, região de Cascavel, região sudoeste também, de ter essa representatividade. Então hoje o partido está na federação com o PSDB, foi algo de um efeito cascata, a federação foi feita em Brasília e vale para os estados, vale para os municípios, né? Então nessa federação eu vi a possibilidade então do Cidadania de ser um nome e me colocar à disposição, para de fato chegarmos lá. Queria que você citasse aí uns principais marcos da sua jornada, né, como jornalista. Jornalista não é o político, mas é uma figura bastante pública, né, e que faz muita diferença na vida da comunidade. Ah, sem dúvida. A gente teve aqui momentos prazerosos, comemorando aniversário, né, da Capital da Amizade, aniversário do Cianorte também. Momentos difíceis, graves acidentes na PR-323, Denise. Eu sempre, infelizmente, eu digo infelizmente porque foi uma tragédia enorme. Aquele acidente de 2016, por exemplo, do ônibus e do caminhão, com 21 pessoas morreram. E em outras tantas pautas, cobrindo eleição aqui também, cobrindo avanços do município, cobrindo denúncias também, processos que envolvem a política e cobrindo comunidade, cobrindo pontes que caíram por conta de chuvas, pontes que foram reestruturadas a partir daquilo e sempre muito próximo da comunidade. E tenho esse carinho, essa proximidade que é algo muito positivo, Denise. Então foram vários momentos aqui favoráveis, outros não muito felizes, mas que credenciaram a isso, sabe? E é exatamente a partir dessas demandas, Denise, que surge o interesse também de estar aqui, de estar com a população de Moarama, a população da região. E nós temos aí demandas, gargalos, né, problemas estruturais que ainda persistem, né? A gente tem um exemplo da PR-323, é óbvio que tem que se falar disso porque é um problema. É uma rodovia que não foi duplicada quando já deveria estar pronta. A gente teve, por exemplo, diversos anúncios, o governador aqui presente dizendo, olha, agora a duplicação vai sair, já tinha orçamento, licitação. Aconteceu que nunca saiu do papel, né? Nem 1 quilômetro foi duplicado daquilo que se planejava. E agora você tem um contrato de pedágio que vai penalizar a população de Moarama com uma praça de pedágio aqui. Quer dizer, uma rodovia que já deveria ter sido pronta, que teoricamente já existia orçamento para isso, agora a população vai ter que pagar. Quer dizer, por que a região noroeste está sendo esquecida nesse sentido, né? Se a gente pegar outros trechos, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba, a região de Guarapuava, a gente tem ali uma concentração muito grande de obras, né? A gente viu obras de duplicação na parte de Guarapuava, é toda duplicada do litoral até Curitiba. E por que aqui, né, houve esse esquecimento, vamos dizer assim, né? Então, na minha avaliação, é falta de representatividade. É falta de chegar com dados, com transparência e com postura firme. Chegar e cobrar, olha, a gente tem uma duplicação que está pendente, que precisa ser feita e que já constava no orçamento do governo. Esse dinheiro não evaporou. Então por que não se pode fazer isso sem que a gente seja penalizado com praças de pedágio? O projeto é horrível. E quem votou, Denise, favorável à concessão das rodovias estaduais
para esse novo contrato, que hoje está sendo estudado pelo Tribunal de Contas da União, foi favorável a isso. É uma consequência, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Se o projeto não passa, aí teria que ser revisto todo o pedágio. E esse é um dos pontos que eu vou, se assim chegar lá, colocar no debate. Porque se o projeto até agora não foi levado à Bolsa de Valores, como é a intenção, vamos deixar para 2023. Para essa eleição a gente discute, reveja esse contrato, reveja esse modelo de pedágio e aí sim, ouvindo a população de fato. Não é só marcar audiência pública, dizer que está fazendo e passar batido. Não, eu ouvi e mais do que isso, ouvi quem entende do assunto. Eu sou estudante hoje de gestão pública pela Universidade Federal do Paraná, Denise. Obviamente que nesse período eu estou afastado por conta da pré-campanha, mas houve um estudo da Universidade Federal que constatou que existem aí muitos problemas nesse atual pedágio, futuro pedágio. E um estudo feito por técnicos, gente capacitada, a partir de um pedido feito pela Assembleia Legislativa também. Então são vários pontos que ele questiona, novas praças, o degrau tarifário, quer dizer, aqui em Moarama, você que está assistindo a gente nos ouvindo, for duplicado com esse modelo que está sendo feito agora, a partir da duplicação vamos ter um degrau tarifário de 40%. Quer dizer, vai ficar, se não igual, mais caro do que aquilo que a gente via até o fim do ano passado. Então esse é um ponto. No 323 eu fiz inúmeras reportagens de acidentes, de pessoas que acabavam ali sofrendo lesões graves, outras que infelizmente perdiam a vida, e a gente tem sim que colocar isso como uma prioridade. Assim como a saúde também, né? Quantas vezes fui no PA e reclamação de falta de leitos, nos hospitais superlotados, e a gente ainda tem um déficit de leitos na região de Moarama, Denise. Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 2 anos, isso são dados da Secretaria de Saúde do Estado, a gente não teve um acréscimo de leitos até maio deste ano. Eram 46 leitos de UTI e nada mais do que isso, 44 leitos de UTI. Agora, recentemente, que houve abertura de 10 leitos, mas por que só tem abertura de leito em ano eleitoral, né? Será que a população não estava já precisando disso com antecedência? E a gente vê taxas de ocupação aí acima de 90%. E na região também não houve ampliação. Goiôerê não houve ampliação. Em Cianorte não houve ampliação. Teve uma ampliação em Maringá, mas é bem distante daqui, né? Então a saúde pública precisa de mais. E aí você tem uma pandemia que causou desemprego, que causou queda na renda. Muitas pessoas que tinham planos de saúde hoje dependem do Sistema Único de Saúde, ou seja, dependem de vagas de UTI. Então a população também cresceu. E o Moarama concentra muita gente que vem de outros municípios para buscar atendimento na saúde. Então é esse olhar também para demandas pontuais que a gente precisa ter, Denise. Demandas do dia a dia, de uma rodovia que, se você não trafega por ela, pelo menos alguém da sua família, algum conhecido passa por ela, e saúde é aquilo que todo mundo precisa. Eu ia entrar justamente nesse mérito, né? Para a gente falar um pouquinho que, se você for eleito, como você deve desenvolver o seu trabalho? Ouvindo as pessoas, é o primeiro ponto. A ideia, Denise, é fazer um mandato ao vivo. Ao vivo. Quando eu digo ao vivo, é aqui, ó, ao vivo na rede social, ao vivo conversando com as pessoas. Vai ter um projeto polêmico para ser votado? Vamos trazer às claras isso. Traduzir o politiquês. Que hoje as pessoas não acompanham, Denise. A gente sabe que a rotina é aceleradíssima. A gente trabalha, às vezes em 2 empregos, não tem tempo para ficar, né? Mas um tempinho à noite na rede social, quando você estiver, você tem essa oportunidade. Muita gente faz isso antes de dormir, quando está no horário de almoço. Esse é o ponto. Conversar com as pessoas por esses caminhos, rede social, e aí tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem várias plataformas, né? E trazer transparência no processo. Gente, ó, é o seguinte, hoje vamos votar um projeto aqui que está prevendo, por exemplo, aumento de benefícios para funcionários do Tribunal de Justiça. O que vocês acham disso? Traz às claras o que diz o projeto, qual é a avaliação e deixa a opinião das pessoas. Ouça as pessoas para ver o que elas acreditam daquele projeto antes de você simplesmente votar. Porque, infelizmente, Denise, a gente tem um sistema hoje que, se não via de regra, funciona muitas vezes dessa forma. A pessoa é base do governo, vota de acordo com aquilo que é a determinação do governo para não deixar de receber uma emenda. E a gente tem emendas assim de todas as partes, né? Ônibus para educação, ambulância para a saúde. Você me pergunta, isso não é importante? Obviamente. Mas você não pode escorar um mandato em emenda. Ah, eu não vou bater de frente para defender servidor público, para defender policiais, por exemplo, porque senão eu vou perder minha emenda lá na frente. Não, você tem que trazer aquilo que é bom para o servidor público, aquilo que é bom para o Estado de modo geral. Não simplesmente votar de acordo com convicções alheias do próprio governo, por exemplo,
e depois para vir entregar uma ambulância aqui para fazer uma cortesia. Não é, isso é obrigação. O Estado tem que fornecer equipamentos, tem que fornecer veículos para a população. E aí quem fica só nesse apadrinhamento, balançando chave, deixa de ver outras coisas importantes, como é o caso do contrato do pedágio, como é o caso da falta de reajuste para servidores, como foi o caso de um reajuste terrível de forma escalonada para policiais, onde você não valoriza a carreira, você coloca um soldado ganhando mais, e deveria ganhar mais mesmo, mas um cabo, um sargento ganha menos. Qual é o incentivo para você seguir na Polícia Militar? Ouvir o servidor público, esse é o ponto. E não é só remuneração, Denise. As escalas de trabalho são ruins. A gente, infelizmente, vê servidores públicos com quadros de depressão, de ansiedade, e, infelizmente, em alguns casos, até que levam ao suicídio. Então é esse olhar, Denise, é estar próximo de verdade. É chegar, conversa com os sindicatos, conversa com representantes, como é que está a saúde pública a saúde do nosso servidor, como é que está a saúde pública da nossa cidade. Esse é o ponto. Ter esse mandato ao vivo e presente. Não simplesmente ganhar, virar as costas e só passar de vez em quando e olhar lá no município. Tem que estar presente aqui. Como eu fazia como repórter? Ligava, agendava, não pode falar que o Alan vai estar lá. E o Alan chegava lá e ouvia as pessoas. Esse é o caminho. E nesse momento onde a política anda tão desacreditada, né, Alan, que muita gente às vezes até pensa em nem comparecer às urnas, né, para exercer aí o seu maior ato de cidadania. Qual é a mensagem que você pode deixar, então, para o seu eleitor? A gente tem que acreditar na mudança, tem que acreditar na renovação, porque eu sempre ouvi muito isso. Alan, são os mesmos, a coisa não muda nunca. Se a gente não mudar o nosso comportamento do voto, e aí de ir à urna mesmo, de votar, de decidir, aí sim que a gente pode colocar a viola no saco e sair embora, né? Porque você tem que acreditar nisso. E sim, por isso da bandeira da renovação, né? De você analisar qual é o contexto, o que aquela pessoa tem de conhecimento para que você faça a sua escolha. Então, é analisar o posicionamento, analisar a vida, analisar a carreira, a conduta, analisar a profissão. Eu acho que esse é um caminho. Porque se a gente não acreditar na política, Denise, aí a gente pode fechar a porta da nossa casa e se fechar e no nosso mundinho. Porque tudo depende de política. Se a gente está vendo hoje uma queda na questão do preço dos combustíveis, por exemplo, que teve uma queda esse mês, foi uma decisão política, uma decisão que foi tomada de redução de impostos, num primeiro momento impostos do governo federal, que foram cortados, PIS e COFINS, e também do ICMS. A gente tinha um teto de 29%, uma alíquota, e que caiu para 18% agora. Então isso foi o quê? Foi uma decisão política. Se a gente está vendo duplicações na PR-323, é porque houve uma decisão política. Se a gente tem o preço de supermercado hoje com uma inflação alta, mais dos 2 dígitos, né, mais de 11%, é porque decisões políticas não foram tomadas para tentar conter a inflação. Então, é isso. A política está em todos os momentos da nossa vida, a gente tem sim que acreditar nela. E, eu não gosto de política, mas infelizmente você convive com ela. Desde o celular que você compra, uma medida política, vamos lá, isenção de impostos de importação de smartphone. Você vai comprar um smartphone mais barato. Ou o contrário, vamos duplicar a taxação sobre a importação de smartphone. Você vai comprar um celular mais caro. Então tudo depende da política, as pessoas têm que começar a entender isso. Mas eu tenho percebido que as pessoas estão mais conectadas, Denise. Hoje elas gostam mais. A gente só precisa superar alguns debates de ideologias. Que a ideologia, cada um vai ter a sua, dificilmente você vai mudar a opinião de alguém com relação à religião, com relação a questões de crenças, a questões ideológicas. Você vai sim ter um diálogo e a gente precisa ter diálogo em coisas mais concretas. Em obras na PR-323, em aumento de leitos para hospitais da região, em escola de qualidade, nisso que a gente precisa entender. E não ficar discutindo se é favorável a armamento, por exemplo, se é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente tem que superar esse debate. A gente tem que ir além disso, porque o que interfere na nossa vida é o transporte público, são as obras, tudo isso. Então, o recado que eu deixo, e muita gente deixa de votar, né? Impressionante como na última eleição a gente viu uma parcela enorme do eleitorado que simplesmente não compareceu, né? E quando você deixa de comparecer, você cria a oportunidade de quem já está ou de pessoas que você não queiram permanecer ou chegar no poder. Então, analisar bem, fazer a escolha consciente. Não é o bom candidato, é a escolha consciente, é conhecer o candidato, é prestar atenção no que ele diz para construir algo e ter essa conexão. Acho que esse é o caminho para a gente tentar mudar aquilo que incomoda tanto a nossa realidade.
Tá certo. Obrigada, Alan, por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente, né? E boa sorte aí na sua nova empreitada. Eu que agradeço. Coloco aqui à disposição minhas redes sociais, Repórter Alan Medeiros no Instagram, Facebook, Repórter Alan Medeiros, tem 2 Facebook lá, porque é muita gente, né? Estou no TikTok também, Repórter Alan, pode no Twitter, enfim, todas as plataformas aí para o pessoal que quiser interagir, mandar mensagem, pedir para que faça visita, que pré-campanha é isso, né, Denise? A gente vai visitando as cidades, vai conversando com as pessoas que já nos conhecem e com outras que querem conhecer também. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez pelo espaço aqui, fiquem todos com Deus e um bom, abençoado fim de semana. Tá certo, obrigada mais uma vez. É isso aí, então esse foi o bate-papo com o Alan Medeiros, ele que é pré-candidato aqui pela nossa região, agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência e aproveitando também a oportunidade para te convidar para continuar acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente volta por aqui com outras notícias da região noroeste do Paraná para todos vocês. Fiquem ligados.